A Nailza tem um sonho e pediu ajuda ao Balanço Geral. Ela procura pelo pai há mais de 50 anos. O pai da Nailza, o seu José, saiu de casa quando ela tinha 5 anos. É uma história que chama a atenção porque a família morava no mesmo sítio dos avós maternos da Nailza, no interior de São Paulo. A avó materna dela tinha diabetes e precisava tomar injeções todos os dias. E era o pai da Nailza que aplicava as injeções na sogra. Ninguém mais sabia fazer isso. O problema é que o sogro dele, o avô dela, começou a ficar com ciúme. E ele não queria mais ninguém chegando perto da mulher dele para dar injeção. Esse avô chegou uma hora que ameaçou o pai da Nailza. E foi aí que o seu José achou melhor ir embora. Ele disse que ia encontrar um novo lugar para morar com a família. E que ele ia voltar para buscar todos eles. Só que quando ele saiu para buscar esse lugar, o avô da Nailza, o homem ciumento, pegou toda a família e mudou para um outro lugar, para um outro estado. Quando o pai da Nailza voltou para buscá-la, não tinha mais ninguém. Olha que história de novela. São 50 anos de saudade. A Nailza sonha em encontrar o pai. E você vai ver comigo agora essa reportagem completa. Vamos ajudá-la? Vem, balança. A vida marcada por uma saudade. Nailza tinha apenas 5 anos quando viu o pai, José Bezerra, sair de casa. Ele estava sendo ameaçado de morte pelo sogro, o Guilhermino. E o meu avô falou que ia matar ele. E aí ele não foi. E o meu avô ficou andando em volta da nossa casa, que era de madeira, com facão. E meu pai não saiu para fora. O ano era 1964. A família vivia no interior de São Paulo, na zona rural. A gente morava numa casinha bem no meio do mato, lá numa fazendinha lá, um barrancão lá. Tinha a casa nossa aqui em cima e a casa da minha avó um pouquinho mais para baixo. Era eu, meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos. Minha mãe estava grávida do meu irmãozinho. A dona Alta tinha diabetes e precisava de injeções diárias. Na família, só o genro sabia fazer as aplicações. E o meu avô, ele tinha muitos ciúmes, porque o meu pai, ele ia lá para aplicar em insulina na minha avó. E ele não gostava, porque o meu pai ficava levantando a manga a manga dela, né, que para aplicar a vacina, da injeção, ele falou que ele estava olhando para ela, assim. Antes de fugir, seu José prometeu voltar. Iria procurar um novo lugar para viver novamente com os filhos e a mulher. Mas o sogro ciumento tomou outra atitude que dificultou o reencontro que seu José pretendia ter com a família. Guilhermino colocou a esposa, a filha e os netos em cima de um caminhão e levou toda a mudança para um outro sítio, no Paraná, bem longe daqui do interior de São Paulo. A filha acredita que ele voltou ao sítio onde moravam, mas não encontrou ninguém. A gente foi embora para o Paraná, perdemos o contato de vez. E a gente foi, né? Criado pelos meus avós. Depois a minha avó faleceu e ele fez a minha mãe casar com meu padrasto. Em 1979, 15 anos depois da separação abrupta, o padrinho de Nailza recebeu notícias do seu José. Ele escreveu uma carta. O seu Irineu, ele reencontrou com ele e ele pediu para vir buscar a gente. Ele escreveu uma carta pedindo para levar nós para lá, os 5 filhos dele. Que ele tinha comprado realmente a terrinha em Belém do Pará e que ele tinha os caminhões que carregava toras e ele queria os filhos dele do lado dele para ficar junto com ele. Mas novamente os ciúmes impediu a reaproximação. É que depois que seu José foi embora, o sogro, Guilhermino, arranjou outro casamento para a filha. E foi esse novo marido que impediu o reencontro. A carta chegou nas mãos, meu padrinho leu a carta e o meu padrasto catou a carta e rasgou, porque ele falou que minha mãe não ia levar nós embora, e nem ia embora. Ele teve medo na época, né? José Bezerra de Faria hoje estaria com 86 anos de idade. A filha nunca desistiu de encontrá-lo e sente que esse dia está próximo. Quando as pessoas falam para mim, meus irmãos falam, "Ih, mano, o pai já foi." Eu falo, não, ele não foi. Porque se ele for, ele está aqui comigo, mas eu sinto que ele está bem. E eu quero muito, 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 muito ver ele. Dar um abraço nele muito forte. Muito bem.
Eu acredito na força do jornalismo da Record. Eu sei que tem muito mais gente assistindo a gente do que você imagina. Aqui, ó. Seu José, o telefone dele deve estar tocando. Liga na Record. Eu conheço, eu sei esse nome. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. José Bezerra de Faria. Ele estaria com 86 anos, ou está com 86 anos. Já pensou um reencontro? Agora, que história de novela, hein, minha gente? Este homem, ele aplica a injeção na sogra, ele é muito atencioso, muito cuidadoso, só que o sogro fica com ciúme, fala, ele falou, tô aplicando a injeção na frente de toda a família, não tinha... Todo mundo relata que não tinha nada, não tinha segundas intenções, não tinha nada. É o outro que era na cabeça dele. Aí o que ele fez? Falou, olha, esse homem é muito ciumento, ele acha que vai acontecer alguma coisa, vamos fazer o seguinte, eu vou sair, vou procurar um lugar, depois eu volto para pegar vocês. E o cara queria feri-lo, queria atingi-lo. A hora que ele saiu, ele foi lá e se mudou. E aí o que aconteceu? Ele nunca mais encontrou a família e ela tem essa saudade, ela tem esse vazio no peito. Que história!